Como ter alegria dos jardins? Espalhe as sementes, regue seu jardim diariamente, ou jogue sementes de alegria sobre terrenos por onde passar. Com um trecho do poema de Rita Lages, do livro Flores Espontâneas, eu inicio a nossa conversa aqui hoje. Tudo bem, Rubens? Seja bem-vindo. Obrigado, tá? Por mais uma vez me permitir participar desse momento de lançamento de um projeto que é tão audacioso, vamos dizer assim, que terá uma repercussão muito positiva, estamos certos disso. E, mais uma vez, você me permitiu essa oportunidade, eu me sinto muito bem em poder participar desse momento. Quero parabenizar a você, a toda a equipe da Trilha da Leitura, por mais esse empreendimento literário e que alcançará muitas pessoas. Parabéns mesmo e muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos, Rubens, eu aqui, em nome de toda a equipe do Trilha da Leitura. E Rubens, para quem não conhece ainda, é psicólogo, né? Trabalha conosco na Secretaria Municipal de Educação, tem feito um trabalho assim muito sério, muito importante, junto às escolas, junto às famílias. Então, para nós é sempre um prazer, Rubens. Você, a cada novo tema, nos ajuda, né, a falar sobre assuntos tão assim, tão literários, né, e que a psicologia aborda tão bem. Então, hoje, semear literatura, cultivar leitores. É o novo tema de trabalho nesse primeiro semestre de 2024. O Trilha da Leitura, acompanhando, né, o tema de trabalho da educação infantil, que é Sementes, a Mágica da Vida. O Trilha da Leitura se propõe a falar sobre o ato de semear. Somos semeadores? Vamos pensar um pouco sobre isso. E para começar a nossa conversa, né, eu já inicio querendo saber, podemos pensar nesse ato de semear como uma metáfora para a vida humana? É possível dizer que se não semearmos ou se não cultivarmos bem a semente da nossa vida, ela perece? Muito bem. A lei da semeadura é concebida mesmo como uma lei natural, né? Embora seja um conhecimento cultural e não necessariamente científico, mas ela tem, sim, uma relevância muito grande e está presente em quase todas as culturas. Entende-se em quase todos os lugares que a lei da semeadura é uma realidade e tem uma aplicabilidade muito grande na vida, né? Se nós fôssemos buscar um embasamento científico, talvez não encontraríamos necessariamente ligado à lei da semeadura. O que mais se aproximaria seria, por exemplo, a lei de Newton, a terceira lei de Newton, né? Quando ele diz que toda ação corresponde a uma reação do mesmo modo, no mesmo sentido, ou melhor, em sentido contrário e com a mesma intensidade. Então, a lei da semeadura se aproxima muito, né, do conhecimento do Newton, que ficou como a terceira lei, né? Mas a aplicabilidade da lei da semeadura, às vezes, traz alguma incerteza para boa parte das pessoas. Embora, volto a dizer, culturalmente ela é muito bem aceita. Mas por que ela, em algum momento, nos confunde?
Vamos pensar em uma situação onde você investe no bem, você investe em bons valores, em ter uma boa conduta, em ser honesto ou honesta, e as contingências da vida nem sempre vão ser ou vão corresponder diretamente a esse investimento que você faz. Pode acontecer? Pode. E em situações como essas, nós questionamos a lei da semeadura. Por que eu faço tanto o bem e não recebo na mesma medida? Ao passo que atitudes, às vezes, desprovidas de caráter, desprovidas de honestidade, atitudes que vêm de muitas pessoas, resultam em bons resultados, ou resultam em coisas boas. Pessoas que fazem o mal, pessoas que não praticam boas ações, às vezes, do ponto de vista social, são beneficiadas. Quando nós nos deparamos com esse cenário, na maioria das vezes, nós entendemos a lei da semeadura como confusa na sua aplicabilidade. Mas por que isso nos acontece? E é bom que a gente fale um pouquinho a respeito disso. Porque quase sempre nós somos imediatistas nas expectativas que nós criamos em relação ao que nós semeamos. Nós queremos resultados rápidos. Então, se eu semeei agora, eu quero imediatamente o resultado daquilo que semeei. Mas só que precisamos entender a lei da semeadura como sendo semear, esperar e colher. Não há como nós atropelarmos esse processo, tá? Sempre vai ser semear, esperar e colher. A colheita não é imediatamente após a semeadura. Existe um tempo de espera. Então, aquilo que você semeia hoje, você pode não colher amanhã, mas é certo que você irá colher. E outro elemento também pertencente à lei da semeadura e que precisa, de alguma maneira, nos chamar a atenção, é que sempre nós vamos colher muito mais do que plantamos. Sempre. Você planta um grão, você vai colher vários. Não é assim? Então, isso se aplica tanto a quem semeia o bem, quanto a quem semeia o mal. Você sempre vai colher muito mais do que você plantou. Tá? E quando nós nos deparamos com uma empreitada como essa, que vocês estão iniciando agora, que a trilha da leitura inicia, nós vamos considerar que vocês estão, nesse momento, lançando sementes. E se nós fôssemos pensar na aplicabilidade da lei da semeadura, não era para haver entraves, não era para haver ventos contrários. Você concorda comigo? Porque vocês estão semeando o bem, vocês estão semeando a literatura, vocês estão semeando o conhecimento. Então, todos os ventos precisariam ser favoráveis. E são. Nesse momento, não. Né? Mas, semear, esperar e colher. Então, mesmo que nesse momento, o projeto, o trabalho, se depare com entraves, com barreiras, vocês todas tenham certeza que no tempo certo frutificará. Né? É o que a gente entende em relação a essa lei, que é uma lei natural. Gente, olha só, né? Enquanto o Rubens está falando, eu me lembrei da minha horta, da minha hortinha, lá na roça, que eu costumo cultivar logo depois que passa o período das chuvas.
aí eu vou cultivar a minha hortinha, né? Agora, no mês de março, é hora da gente, logo que as águas de março, né, vão embora, vão fechando o verão, a gente se prepara para plantar. E aí eu me recordei, enquanto você falava, né, do cuidado que eu preciso ter com aquela terra para que eu possa colher a cebolinha, o alface, né, as folhas, as hortaliças que eu vou plantar lá. E esse ato de plantar, né, traz na gente uma esperança muito grande dessa colheita, né? Então, eu vou plantar alguns grãozinhos lá, algumas mudinhas, e o canteiro vai ficar cheio, né? Se a gente pegar as sementes de alface, são minúsculas, né? E a gente vê um canteiro lindo, todo cheio de folhas deliciosas. Então, esse ato de plantar, eu penso, né, enquanto Rubens falava, me veio a ideia de uma gratidão muito grande, né? Trazendo para o projeto 10 anos de trabalho, 10 anos de semeadura. Hoje a gente já vê, né, alguns frutos, mas nós temos consciência de que esses frutos literários vão ser colhidos pela vida afora, né? A educação de Montes Claros está ainda com um projeto de literatura que é uma criança, 10 anos, né? 10 anos. Então, a gente ainda está semeando nesse campo. E, ao pegar um tema, ao trabalhar um tema, né, tão amplo quanto esse, a gente fica pensando na escola, Rubens. E aí a gente já vai para esse novo olhar, né? A escola, com seus diversos protagonistas, alunos, educadores, pais, toda a comunidade escolar. Nós podemos pensar numa semeadura diária na escola, feita a muitas mãos? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na escola, eu acredito muito na educação, e o ambiente escolar é um ambiente onde nós temos ali sementes diversas. E se temos sementes diversas, obviamente nós teremos também uma diversidade de frutos. Então, na escola, nós aprendemos sim a ler e a escrever, mas também está ao nosso alcance muitos outros conhecimentos. Embora saibamos e classificamos a docência como sendo um fazer maravilhoso, dentro da escola se aprende muito com o professor, sim, mas se aprende com os outros atores também. Então, a gente pode considerar que a escola é um ambiente onde há uma diversidade de sementes muito grande. E é possível nós sermos educados, não só necessariamente dentro da sala de aula, onde nós temos profissionais que, com muito zelo, trabalham a educação, mas também em todo o chão da escola. Nós vamos ter a possibilidade de semear boas sementes. Me faz pensar em uma experiência pessoal. Eu sempre fui muito bem educado no contexto familiar. Meus pais, graças a Deus, me ofereceram uma educação muito boa. Mas não foi só em casa que eu fui educado para a vida. Na escola também, e vou um pouco mais para além, não foi só também na sala de aula. Para você ter uma ideia, eu tenho como referência de gentileza, eu tenho como referência de trato às pessoas, um porteiro da escola onde eu estudei o ensino fundamental. Um sujeito que me encantava pela educação, pela presteza, pelo trato, pela gentileza,
E ele foi, além dos meus pais, ele foi a minha referência. E não era uma pessoa de grande conhecimento científico, era uma pessoa que tinha um nível de conhecimento básico, mas que tinha um conhecimento para a vida que era algo assim fantástico. E ele foi uma influência para mim. Eu posso dizer que aquele sujeito também me ensinou a ser educado, a ser respeitoso, a ser gentil, e eu aprendi isso no chão da escola, né? Então, a escola tem, sim, muitas sementes e que podem produzir frutos diversos. Olha, gente, como é sério isso, né? Como é importante a gente se ver, né, nessa função diária de semeador, né? Como é importante. Então, como estamos falando de uma escola, né, a forma como a pessoa que abre o portão, a pessoa que serve a merenda, a pessoa que atende na secretaria, né, a pessoa que ensina lá na sala de aula, na quadra, a pessoa que abre uma biblioteca para receber os leitores, né, a pessoa que está ali na escola semeando, como é importante, os pais que chegam, né, e que já começaram a semeadura lá em casa, como é importante que essa semeadura também aconteça à medida que eles vão participando ali da escola, do dia a dia da escola. E, claro, nessa hora, Rubens, eu queria chamar aqui um protagonista dessa semeadura da escola, né, que é um professor e que quer fazer uma pergunta para você. Vamos lá, vamos ver, que pergunta é essa? Rubens, para fazer germinar sementes em sua sala de aula, o professor precisa ter passado pelo seu próprio processo de germinação. O olhar do professor pode ser um olhar semeador? De que forma? A resposta é sim, claro que sim. E precisa ser assim, e é importante que seja. O professor, como um semeador, ele precisa ter passado por um período de germinação, tá? Entende-se que para ensinar, eu preciso antes aprender, né? Então, espera-se desse profissional que ele se prepare para aquilo que ele propõe ou se propõe a ensinar. Esse seria o primeiro passo. Do que nós estaríamos falando? Investimento pessoal, investir na profissão, investir no conhecimento. Nós estamos hoje vivendo um tempo em que a velocidade em que as coisas se transformam é muito grande e nós não podemos ficar para trás, né? O acesso à informação é algo assim fantástico. E se nós não nos prepararmos, não investirmos na nossa formação, nós vamos acabar ficando para trás. E estar em uma sala de aula com alunos que anseiam pelo conhecimento, alunos que são cada vez mais curiosos, requer de nós também esse período de preparação. E, por outro lado, o professor também precisa enxergar no aluno possibilidades. Ele precisa enxergar no aluno uma semente que tem potencial. Potencial para germinar, potencial para brotar e produzir frutos. Se o professor não tiver essa expectativa, se o trabalho dele com a docência não for direcionado por essa perspectiva da possibilidade
das potencialidades a serem exploradas, eu poderia dizer que é uma missão em glória. Então, ele precisa estar diante do seu aluno, entendendo que aquele aluno é uma semente que tem potencial de germinar e produzir frutos. Se ele direcionar o seu trabalho a partir dessa perspectiva, a chance de ele se realizar naquilo que faz é muito grande e os frutos que ele irá colher são certeiros. Tá? Eu penso que seja por aí. Muito bem, Rubens. E olha só, quando você fala, né, desse professor aí, eu fico também imaginando quais são os livros literários que fazem parte dessa formação dessa pessoa, né, desse professor. Porque eu, como uma amante da literatura, eu posso dizer que a literatura me ajuda muito a encher esse meu bornal diário de sementes para que eu possa semear, né? Então, na literatura, a gente encontra muitas respostas e também muitas perguntas. E assim, aqui, só lembrando, assim, nós podemos pensar em vários autores que nos contaram dessas sementes, né? Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro Vasconcelos, nos ensina a ter um pé de laranja como amigo, né? E um pé de laranja que se originou de uma semente. O Jardim Secreto, né? O Jardim Secreto nos ajuda a perceber que cada um de nós tem um jardim secreto. E à medida que a gente vai cuidando desse nosso jardim secreto, né? Cultivando, tirando as ervas daninhas, podando, a gente vai também podando e cuidando da alma, né? E também o menino do dedo verde. Será que cada um de nós tem na ponta do dedo a chance de transformar esse mundo em um mundo verde, ou seja, um mundo vivo, um mundo onde brota a esperança, brota a paciência, brota o amor, só como exemplos, né? Então, a literatura tem tudo a ver com as sementes. Você não acha? Sim. Muito facilmente nós conseguimos fazer esta associação. Também sou muito apaixonado pela literatura. A literatura me conquistou e a trilha da leitura é diretamente responsável por isso, tá? Embora o meu conhecimento seja mais voltado para a área da psicologia, mas a literatura também me fascina muito, eu gosto muito, fui sempre muito incentivado à leitura, e a literatura é extraordinariamente rica em sua essência, né? E a gente precisa pensar que, para que esse conhecimento da literatura seja transformado em uma semente capaz de produzir bons frutos, nós precisamos nos apropriar dela, tá? A literatura é riquíssima em sua essência, mas ela não vem até nós, ela não bate à nossa porta, ao menos eu entendo assim, né? A literatura não bate à nossa porta. Nós é que precisamos bater a porta da literatura. E sempre que você bate, ela se abre, né? A literatura é muito acessível. Então, se você quer ter boas sementes a semear, se você quer ter bons conhecimentos a compartilhar, você precisa se apropriar daquilo que a literatura te oferece. Você ter tanto acesso a tanto conhecimento literário e não se apropriar desse conhecimento, é como se você tivesse um terreno muito fértil, e tivesse preguiça de plantar, né?
O terreno em si, por mais riquezas, por mais propriedades que ele tenha, se você não lançar a semente, ele não vai produzir, tá? Então é muito importante a gente entender que a gente dá daquilo que tem. Eu ouvi certa vez um pensador que dizia assim: quem cessa de aprender também cessa de ensinar. Então, se você quer continuar ensinando, se você quer continuar semeando boas sementes, você precisa também se alimentar da fonte da literatura. E ela não fecha a porta para ninguém, é sempre muito acessível. E eu, dando esses exemplos, né, de livros, de autores aqui, eu abro o leque, né, para que você possa descobrir a vasta literatura sobre o tema semear. E a gente poderia falar aqui da Bíblia, né, a Bíblia, que é um livro, nas pesquisas que a gente faz, é um dos livros mais lidos, né, pela humanidade, e que tem a parábola do semeador, aquele semeador, né, que semeia mesmo em meio aos espinhos, mesmo em meio às pedras, mesmo em meio a tantas atribulações, né, e também podemos citar tantos. Então, tem mais um professor, acredito que a pergunta que o professor vai fazer agora tem muito a ver com o que a gente já está conversando, sobre esse jardim que cada um de nós tem e que, muitas vezes, é um jardim secreto, sim. Então, vamos lá, vamos ouvir. Rubens, cada um de nós tem um jardim secreto a ser cultivado. Considerando o mundo atribulado em que vivemos hoje, como cuidar, ter paciência para que o nosso jardim floresça? Essa pergunta nos remete imediatamente ao comportamento de autocuidado, tá? Essa ideia, essa associação com o jardim secreto, nos faz pensar muito seriamente em elementos idiosincráticos, subjetivos, aquilo que é só meu e que ninguém pode fazer ou trabalhar por mim, né? Eu posso até, sim, em algum momento, buscar ajuda, buscar um direcionamento, mas diz muito do autocuidado, aquela necessidade que todos nós temos de olhar para dentro de nós, de dar mais atenção às nossas necessidades, de dar mais atenção aos sinais que o nosso corpo transmite no momento em que estamos precisando desacelerar, no momento que estamos precisando de boas companhias, no momento que estamos precisando de um momento que é só nosso, tá? Então, cuidar do nosso jardim é muito importante. Às vezes nós queremos experimentar bons frutos, mas acontece em alguns momentos de não fazermos o cultivo necessário, tá? Então, seria incoerente eu querer colher em um lugar onde eu não plantei, tá? Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Então, Rubens, esse nosso jardim secreto, né, ele realmente precisa ser cultivado, ele precisa ser olhado com muito carinho. E esse tema é uma oportunidade para que nós possamos nos presentear com boas leituras, boas músicas, boas reflexões, boas conversas, como esse bate-papo que nós estamos tendo aqui. Né? Como a gente aprende, né? Como é bom a gente se abrir como um terreno fofo, uma terra fofa, para receber a semente. Como é bom. Eu te digo que eu estou saindo daqui hoje muito melhor do que quando eu cheguei, sabe? Estou saindo daqui, costumo dizer que Rubens, né, tem uma fala
que consegue chegar ao meu coração, sabe, Rubens? E eu estou dizendo isso aqui porque eu acredito que cada um de nós merece esse presente, encontrar alguém que fale ao seu coração. E para a gente fechar essa nossa conversa, que eu sei que daria assim, para a gente ficar o dia inteiro conversando aqui, né? Muito agradável. Eu gostaria assim, de pedir para você deixar umas dicas especiais, especialmente, né, olha a redundância, especialmente para o professor, o educador, que precisa semear, mesmo em meio a tantas adversidades. Muito bem. O ato de semear, ele precisa ser contínuo, tá? E algo importante a ser considerado é que, vamos imaginar o homem do campo, aquele que está em uma região árida, seca, onde ele tem poucas perspectivas. Ele vai lavrar a terra, sugar a terra, onde só tem poeira. E por que ele faz isso com tanta insistência? Porque ele entende que, no tempo certo, a chuva vai regar a terra. Não é isso? Imagine se ele fosse esperar chover para depois ele semear. Imagina se ele fosse esperar o bom tempo para depois ele semear. Isso se aplica muito a nós, principalmente educadores. Às vezes nós olhamos para a nossa realidade como educadores e pensamos que não há perspectiva, nós pensamos que talvez somos muito pouco incentivados, que pode haver pouco investimento, que do outro lado nós vimos pessoas desinteressadas. Se nós formos condicionar a nossa semeadura àquilo que está diante de nós, esperando que haja um bom tempo, estaríamos todos certamente de braços cruzados. Então, o que eu quero compartilhar com você? Não espere o bom tempo. Semeie. Pensar nos aspectos que são controláveis e nos aspectos que não são controláveis. Por exemplo, eu não posso controlar o clima, eu não posso fazer chover, mas eu posso semear a tempo e fora de tempo. Isso está sob meu controle. Então, a minha parte é ser semeador. A parte de fazer chover não é nossa, é de outro. Então, eu preciso fazer o que me cabe. As garantias que eu tenho dizem respeito ao que está sob meu controle. Então, eu tenho a semente, eu tenho a força de trabalho, eu tenho o conhecimento e o que me cabe é semear. Então, isso se aplica a nós. E se aplica também às nossas relações cotidianas. Eu não preciso esperar ser bem tratado, eu não preciso esperar ser muito bem valorizado para eu mostrar o meu valor, para eu respeitar, para eu tratar bem. Então, a despeito das condições do tempo, semeie. A despeito das condições climáticas, faça o que está ao seu alcance fazer, se esforce, porque certamente você irá colher o fruto. Então, nós falamos sobre a Bíblia como literatura. Se me permite dizer, Ellen, eu cresci lendo a Bíblia, tendo contato com a literatura bíblica. E me lembro de um recorte bíblico
de Gálatas, se não me engano, capítulo 6, onde o escritor, é considerado uma carta paulina, né, onde o escritor diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos os frutos, se não nos desanimarmos. Se eu tivesse que deixar então uma mensagem a você, educador, a mensagem seria essa: não se canse de semear, não se canse de semear o bem, a despeito das condições, porque no tempo certo, se você não desistir, você vai colher os frutos. Essa talvez seja a mensagem que eu teria para deixar. Gente, que lindo, hein? Obrigada, Rubens. Obrigada por esse momento, né? Um momento ímpar aqui no nosso programa Dedo de Prosa e Verso. É sempre uma alegria receber você e que venham outros temas para a gente poder continuar a nossa prosa aqui. O prazer é meu. Foi um momento muito agradável também. Para mim, me fez muito bem estar aqui e tenho toda a gratidão por você, por toda a equipe que sempre me permite participar. Muito bem. Então, para a gente fechar essa conversa, eu quero continuar a leitura, continuar a fazer a leitura do poema que eu abri esse quadro aqui. Alegria dos Jardins, de Rita Lages, que está nesse livro, Flores Espontâneas. Sabe aquelas flores que você está andando pelo caminho e que elas surgem? Ninguém semeou, ninguém plantou e elas estão lá. Será que ninguém semeou? Olha só, alegria dos jardins. Como ter a alegria dos jardins? Espalhe as sementes, regue seu jardim diariamente, ou jogue sementes de alegria sobre terrenos por onde passar. Quando chover, a plantinha vai brotar, balõezinhos vermelhos estalam, ploque! Sementinhas miúdas se espalham e a planta rebrota espontaneamente. Flores vermelhas vibrantes, tubinhos de néctar agridoce, beija-flores, borboletas e abelhinhas fazem festa. Uma alegria só, é a alegria dos jardins.